Olá pessoal, bom dia. Bom dia Amanda, Anderson, Débora, Gleidson, João Renan, Laís, Monique, Paloma, Rosiane. Bom dia a cada um de vocês, bom dia a todos. Hoje nós teremos um encontro diferente, por vários motivos. Está tendo esperado ali aqueles 5 minutos tradicionais de tolerância. Nosso encontro hoje vai ser iniciado de uma forma diferente. Vai ser um encontro diferente, como eu lhes disse, por vários motivos. O principal motivo é porque nós temos que fazer a vista de prova, né? O primeiro dia útil seguinte à entrega da avaliação pelos senhores, o prazo terminou. Está sendo gravado a aula? Tá sendo gravado. O prazo terminou na última sexta-feira, né? Dia 9/10. Eu deixei o prazo ao máximo até 23h59. A imensa maioria dos senhores entregou o trabalho. Teve alguns que não entregaram. E aí, eu já tinha comentado isso. Aliás, uma observação antes de quaisquer considerações. Apesar de eu falar com muitos dos senhores, pelo WhatsApp, não apenas nos grupos que eu tenho, mas também no inbox, na mensagem privada que os senhores me mandam, eu não tenho como saber, infelizmente, até por uma deficiência minha de lembrança e de memória, saber quem são os senhores, de quais turmas são. Isso raramente acontece, tá? Então, nada do que eu vou falar aqui é algo direcionado em razão do que possa ter acontecido numa mensagem ou com essa turma especificamente, com um dos senhores, não. Tá? Eu, em geral, costumo adotar procedimentos padronizados, até para que não haja alegação de tratamento diferenciado, né? Isonomia. Então, o que eu vou falar aqui serve para... Eu tenho falado em todas as turmas. Tá? E espero que não tenha ocorrido muito aqui. Eu não sei nem dizer se o que eu vou falar aconteceu, mas em alguma medida aconteceu. As duas coisas que eu vou falar aconteceram em todas as turmas. Só que umas mais, outras menos. Tá? Enfim. Se aconteceu com você, não é algo direcionado a ti. Estou falando com todos. Se não aconteceu com você, que bom, é do jogo. Vistas de prova tem disso, a gente acaba dedicando uma parcela do tempo ao encontro, à realização, a conversar sobre a prova. Então, a primeira coisa que eu ia falar, antes de eu mesmo me interromper, é que alguns não entregaram. E aí, eu tinha falado lá atrás, no começo, eu não tenho o que fazer, porque eu não posso receber fora do sistema. É tudo. Essa foi uma ordem expressa. Então, teve aluno que falou, poxa, professor, aumenta o prazo, deixa eu entregar sábado de manhã. Eu não posso. Aí começou, teve gente que revoltada, mas o que te custa? Me custa seguir uma regra. Eu conversei isso com todos os meus alunos. Eu não posso. Primeiro, eu sou professor de processo civil. Teoria geral do processo e processo. Eu trabalho com prazo. Já é uma observação que eu faço em geral. Nesse semestre, nós estamos vivendo um semestre, uma vida como um todo, desde o final do semestre, desde a segunda metade do semestre passado, diferente. A Cândido passa por um processo de reestruturação. É mais um motivo para ser diferente. E eu falei com os senhores. Eu gosto do jogo bem claro, as cartas na mesa, assim. Ó. Posso pecar por várias coisas.
eu reconheço a minha imperfeição e com muito orgulho. Agora, uma das coisas que eu tento fazer bem é deixar as regras claras. A primeiro encontro, eu deixo só para falar sobre como o semestre transcorrerá, com todas as turmas. É uma turma que, em geral, me conhece, mas sempre tem um aluno novo, raramente não tem, aí eu começo direto. Quando foi disponibilizada, quando começou o encontro, eu falei com todas as turmas. Eu não sei como é que vai ser a avaliação, porque vai depender da ordem desse setor agora, dessa gestão acadêmica. Nem sei o nome como é que é. Acho que é algo de gestão acadêmica. Então, eu falo até mais do que eu deveria falar, meus senhores. Não podem alegar, em geral, mais uma vez eu digo, não é nada com os senhores, muito pelo contrário. Provavelmente, os senhores não têm nada a ver com isso, mas eu tenho que falar. Porque ela está sendo gravada. Em tese, o aluno pega depois e assiste. Mas quem está aqui todas as aulas, os senhores eu conheço pelo nome, a imensa maioria. Então, algo me leva a crer, eu suponho, que isso não tem a ver com os senhores. Mas eu tenho que dizer. Eu não posso desrespeitar, que eu seria um péssimo profissional, uma ordem expressa do meu superior hierárquico. Eu vivo dizendo, mas o professor tem a liberdade de cátedra. Eu vivo dizendo que o juiz, apesar de sua liberdade no ato de julgar, de exercer jurisdição, ele está vinculado ao que o superior hierárquico da estrutura do Poder Judiciário diz. Eu seria absolutamente incoerente se eu chegasse aqui e desrespeitasse uma ordem expressa do meu empregador. É diferente se tivessem dito assim, vê o que dá para fazer aí e faz se quiser. Fica à vontade. Foi uma ordem expressa, não se pode receber nada fora do sistema AVA. É tudo por dentro do sistema AVA. Até porque depois o MEC tem que validar. O MEC, depois, é o que se espera, vai conferir se todas as universidades estão fazendo direitinho. Por exemplo, a Cândido Mendes, com vários defeitos que eu falo isso com vocês, ela tem um encontro síncrono. O que é encontro síncrono? É sincronizado, ao vivo, com o professor. Nem todas estão tendo, não. É muito diferente você assistir a aula no mesmo horário do professor, ao vivo, e fazer perguntas instantâneas pelo chat ou ativando o microfone, do que você assistir uma aula gravada sem participação nenhuma. Então, Cândido Mendes fez questão, apesar de gerar mais problema, apesar de ter um custo maior, fez questão de manter o encontro síncrono. A avaliação tem que ser tem que ser capaz de averiguar a aprendizagem pelo aluno no curso do semestre. Tem que ser provado depois. Imagina como é que uma universidade vai provar um professor recebendo por e-mail. Então a ordem foi que tudo fosse feito por dentro do sistema. Eu, infelizmente, e eu fico muito tranquilo, eu lamento a situação, as histórias são as mais mirabolantes possíveis. Eu nem me indago se é verdade ou se é mentira. Para que os senhores tenham uma ideia do quanto que é cansativo mentalmente para um professor. Eu tenho que entender a situação, eu tenho 600 alunos. Se eu for botar aí 25% não entregaram, sei lá, mais de 150 mensagens. Teve aluno que me mandou, Deus que me perdoe, eu corro o risco de que seja algo de um dos senhores. Espero que não seja. Mas teve aluna que me mandou a foto do namorado acidentado. Mas acidentado, ele caiu de moto, todo arrebentado. Tudo em carne viva. Ela nem perguntou, professor, aconteceu tal coisa, você quer que eu te prove? Ela já mandou uma selfie, ela com um cara
todo em carne viva. Porra, eu lamento muito a situação. Estou passando por uma situação parecida com a minha esposa, todos os meus alunos sabem, mas eu não tenho o que fazer. Lamento. É o caso de abrir requerimento. Se a instituição me autorizar, eu recebo. Isso não é isso está fora da minha área de competência. Está fora da minha esfera de decisão. Eu não posso receber. Isso foi falado antes. Eu tenho esse primeiro ponto, que é a questão da perda do prazo. E aí, assim, se você acha, vou dizer, você não são todos. Se você que perdeu o prazo acha que tem um argumento relevante, um argumento sério, ocorreu algo realmente que te fez perder uma justa causa, você perdeu o prazo, não foi um mero esquecimento, abra um requerimento e prove. Isso, inclusive, foi a ordem que foi dada. Se a instituição te autorizar que você entregue, eu vou receber um comunicado, vou receber um informe pelo sistema. O coordenador geralmente também avisa, que aparece para mim, para o coordenador e professor. Eu vou liberar o prazo só para um aluno para receber, não tem problema algum. Eu vou seguir objetivamente o que for a determinação da instituição. Isso foi dito no primeiro encontro. No primeiro encontro, no encontro há 4 semanas atrás, quando conversamos sobre o trabalho. Então, fico muito tranquilo. As situações mais mirabolantes que possam ter acontecido, eu entendo. Pouco importa se eu desconfio ou não, mas eu acho que, para cara de ser verdade, como alguém que me mostra uma selfie com um corpo numa maca todo acidentado, com sangue, eu acredito, eu não tenho o que fazer. Mas eu desconfio. É tão mirabolante a história que eu não sei. Pouco importa se eu vou embarcar na história ou não, o que importa é que eu não posso. Se nem nesse caso, uma pessoa que me manda uma selfie com um corpo em sangue, eu posso fazer alguma coisa, você imagina. Problemas como a internet não funcionou, o meu computador queimou, caiu água no meu computador e não liga mais. Eu fui postar no sistema, o sistema não funcionou, a culpa não é minha, a culpa é do sistema. Tudo isso você deve provar para a universidade, para a instituição. Tá? Lembrando sempre, os senhores tiveram 3 semanas para fazer a prova. 3 semanas para fazer a prova. Eu disse, o prazo não é o dia 9, o prazo é até o dia 9. Você poderia ter ligado no dia 8, no dia 7, no dia 6, no dia 5. Eu passei um trabalho super fácil, um resumo das aulas. Daria, como teve realmente gente que entregou, logo na semana seguinte que eu passei. Enfim, mas aí, volto a dizer, não é uma decisão minha. Se fosse uma decisão minha, eu levaria tudo isso em consideração. Se fosse uma decisão minha, eu contra-argumentava. Ué, a sua internet não funcionou num dia, você teve todos os outros dias para entregar. Deixar para o último dia é uma responsabilidade sua, é um ônus seu. E nós devemos responder pelas consequências dos nossos atos. Se você teve 21 dias para entregar e deixou para o dia 21º, é um direito seu. Ok? É o último dia do prazo, está dentro do prazo ainda, você corre o risco de acontecer esse tipo de coisa. Bom, mas eu nem me preocupo com isso, como eu disse, isso não está na minha esfera de decisão. Esse é o primeiro ponto das pessoas que não entregaram. Eu desejo toda a sorte do mundo para que se entendam com a instituição através de requerimento no AVA, não sei se é no AVA, não sei, no sistema, não sei se é no AVA ou no Seguro, não sei. Mas requerimento no sistema que os senhores devem saber onde é que é. Qualquer dúvida, veja com a secretaria ou com a coordenação. Esse é o primeiro ponto, as pessoas que não entregaram, seja lá por qual motivo for. O segundo ponto, ainda nessa primeira parte
acabou que eu não falei. Um outro motivo que a aula vai ser diferenciada é que eu vou tentar mesclar vista de prova e aula. Vista de prova e aula. Então, estamos aqui há 20 minutos falando de vista de prova. A primeira parte eu vou dedicar um tempo maior. Depois eu vou e passo um ponto da disciplina. Aqui possamos atender os dois critérios aí, vista de prova e aula. Vou fazendo separadamente, paulatinamente. Porque tem aluno que entra mais tarde, tem aluno que tem dificuldade de conexão, a internet é instável, fica caindo. Então, para diminuir a chance, e o professor tem sempre que ter um escudo para todo quanto é tipo de alegações, né? Para diminuir a chance de alegar que não fez a vista porque teve problema de conexão, eu vou fazer a vista durante toda o encontro, 2 horas de vista, e vou parar a vista momentaneamente para tratar de um tópico da disciplina. E aí eu deixo quem quiser ir olhar a avaliação, pensar, refletir. A gente vai voltar depois a falar da vista. Vai ser assim. Bom, eu dizia que sobre a vista eu tinha que falar de 2 coisas sobre a avaliação. A primeira já foi dita sobre a perda de prazo. Uma segunda questão que me deixou muito mal nesse final de semana, nesse feriado. Eu digo muito mal, é mal mesmo, para baixo, desanimado. Chego a ficar em certo, até emocionado, assim, fico mal. Uma carga emotiva ruim. Não me faz bem. Foi um fenômeno que eu identifiquei muito desagradável, infelizmente, é o plágio. Eu suponho que todos os senhores tenham ideia do que seja plágio. Mas, muito resumidamente, plágio é quando você utiliza palavras de outrem como se fosse sua. O plágio ele é conhecido no meio acadêmico como sendo um estelionato acadêmico. É muito parecido com estelionato, realmente. Você se faz passar por outrem. Você se faz passar por uma outra pessoa que você não é. Você gera... Você visa... a sua conduta tem a aptidão de gerar na outra parte, nesse caso é quem está lendo, quem está te avaliando, uma falsa percepção sobre a sua realidade, sobre você. Você coloca num trabalho seu, que tem o seu nome, palavras que não são suas, como se fosse sua. Essa parte é importante. Isso em nada se confunde com pesquisa acadêmica. Porque a pesquisa acadêmica, ela é estimulada. E eu falei para os senhores, vai aumentar a nota, tem que colocar uma doutrina, uma jurisprudência. Isso é muito diferente de colocar uma doutrina como se fosse uma palavra sua. Ou um trabalho seu que só tem doutrina, que não tem nenhuma palavra sua. Em diversos casos, o plágio foi integral. Como assim plágio integral? Você joga um tema no Google, ele te dá uma resposta e você copia o trabalho inteiro. Você só faz um detalhezinho, tira o nome do autor e bota o seu nome. Isso é estelionato. Está roubando a ideia do outro. Você está se apropriando de um modo indevido de um pensamento, de uma ideia que não... E o pensamento e as ideias e o trabalho é um bem intelectual, um bem imaterial. Fruto de estudo de trabalho de outro. Então esse é um atalho muito... Imagina se a minha tese de doutorado pegasse uma tese de uma outra pessoa e ao invés de eu virar anos virando a noite estudando, lendo os livros, eu simplesmente tirasse o nome do outro autor e botasse o meu nome. Seria ótimo, né? Quem não ia querer isso? Olha que maravilha. Só que isso é uma enganação, um estelionato. Isso é algo inadmissível. Inadmissível. Eu tive plágios integrais. Integrais. Isso é passar um recibo de idiota em todos. Nos demais colegas que tiveram trabalho para fazer, no professor que tem que te avaliar,
e com toda franqueza, em você mesmo. Você está querendo se enganar que isso é estudar. Isso é saber processo civil 1. Volto a dizer, não é nada direcionado a ninguém dessa turma. Eu não sei se teve nessa turma, eu não sei. Quer dizer, acho que teve, porque todas as turmas teve. Maior ou menor grau. Eu não sei se está aqui, não sei quem foi. Aliás, quando eu corrijo as avaliações, eu não vejo nome. Nem nas presenciais, nem na física. Eu não vejo nome. Para não ser influenciado. Porque eu reconheço que pode ter uma influência qualquer. Um aluno que já gerou um problema contigo, que já abriu requerimento contra você, que já te xingou, que vive fazendo sua caveira. Se você sabe o nome, se você sabe quem é, vai ver aquele nome, isso vai te influenciar negativamente. Eu prefiro não saber para não ter mais um problema. Não ser injusto. Ao contrário, um aluno super participativo, super que tem contato maior contigo, que você gosta, que tem uma proximidade. Por exemplo, eu já não sei se eu já falei com vocês, eu acho. Meu escritório aqui em Friburgo é com um ex-aluno meu. Então tem quem siga, né, os passos. É uma pessoa mais próxima. Você sabe quem é. Eu sei poucos, mas eu sei pouco de nome. Eu identifiquei. Eu não quero ser influenciada a aumentar a nota. Você indiretamente, mesmo que inconscientemente, não é por mal, você já olha querendo encontrar algo errado ou querendo encontrar algo certo. Isso é do gênero humano, da natureza humana. Como uma atitude que o teu filho faz, o coleguinha dele faz, você olha de forma diferente. No princípio. Você olha querendo achar que o seu filho está certo e o coleguinha que brigou com o seu filho está errado. Algo parecido, assim, uma analogia. Eu nunca olho. Então aqui eu também não olho. Quando eu fui corrigir as provas, eu não olhei. Aparece no sistema, aparece numa parte da tela o seu trabalho ali em PDF. No outro canto, seus dados, que eu nem olhei. Eu olhava só o trabalho. E avaliando o trabalho. Tem como fazer o download do trabalho. Eu percebi muito plágio. Muito plágio. E isso me desanimou num grau. Eu passei um trabalho tão simples. Algo para facilitar. Algo para não dar trabalho para ninguém. Apesar do nome trabalho. Ia dar trabalho para uma pesquisa. Só quem quisesse uma nota maior, diferenciada. Mas se você fizesse o reme-reme ali, assistisse de novo. Eu disse isso quando eu passei o trabalho. Para quem já faz as anotações, os resumos da minha aula, enquanto as aulas vão transcorrendo no semestre, que eu acho que é o mais correto, o trabalho já está pronto. Só finaliza aí e me entrega, se você quiser uma nota. Então, tem muito 7, 8, 9 para trabalho sem pesquisa nenhuma. Só porque o cara colocou com a palavra dele, com os exemplos dele, a percepção dele, o que eu falei aqui em sala de aula com o semestre. Tem doutrina, tem jurisprudência. Eu falei para vocês, não é uma exigência, não é obrigatório. Eu dei 9 para o cara, dei 8,5 e coloquei lá embaixo uma observação. Só faltou uma pesquisa acadêmica. Doutrina barra para tirar o 10. Mas eu acho que um 8, um 9, para quem não teve muito trabalho para fazer a prova, um resumo, de muito bom tamanho. Eu tenho que diferenciar. E eu devo ser justo também. Dei muito 10. Dei muito 10. Graças a Deus. Para pessoas que fizeram um resumo, algo bem simples, e trouxeram aqui e ali um mínimo de preocupação. Falar assim, ó, o fulano de tal pensa de tal forma. E outra coisa, pode ser da internet. Não tem problema nenhum ser da internet. É só você ter a hombridade de falar, olha, no site tal, eu busquei a informação tal. Não é o meu entendimento.
As minhas palavras estão soltas. As palavras de outros autores é uma regra da língua portuguesa. Eu coloquei mais aspas. Então, aspas, fulano disse, fecha aspas, de onde eu tirei. Eu não analisei aqui aspectos formais. Teve gente que nem colocou, teve gente, a maioria nem colocou certinho nas regras da ABNT. Eu não analisei regra formal, eu tinha dito isso para os senhores. Mas essa atitude mínima de não pretender iludir e colocar na sua boca ou na sua escrita palavra que não é sua, é o mínimo. Você não pode colocar um trabalho, 100% eu não vou nem considerar, né? 100% é o trabalho que realmente não tem defesa. Mas 90%, 80%, 60% de palavras que não são suas. Você colocando como se fosse sua. O problema está aqui nessa parte final. Um trabalho que é metade palavras suas, metade palavras de outrem, e você especifica que são pesquisas, fulano de tal pensa uma coisa, ciclano de tal pensa outra coisa, o outro pensa tal coisa. Um site eu encontrei uma informação, no outro site eu encontrei outra informação, no terceiro site eu encontrei outra informação. Não tem problema nenhum. Estou deixando claro quando que as palavras são suas, do seu entendimento, quando que é de outro autor. Não tem problema algum. Aliás, é o mais comum de se ver. Agora, você se apropriar da ideia de outro é algo realmente inadmissível. Inadmissível. E algo inimaginável. Ao meu ver, algo inimaginável. Como é que o aluno acha? É malandro demais para pouco otário. Em geral, tem muito malandro para pouco otário. É a forma que eu chamo como cacique demais para pouco índio. É muito comum nos agrupamentos sociais você verificar isso. Tem cacique demais para pouco índio, tem malandro demais para pouco otário. E aí dá esse tipo de choque. Como é que o aluno acha que um professor já está nesse métier 10 anos, 20 anos, tem quem esteja 50 anos, não vai perceber isso? Será que você foi o primeiro aluno a pensar em fazer isso? Ninguém antes teve essa mirabolante ideia de encurtar o caminho e copiar um trabalho de outra pessoa? Será que ninguém percebeu? O grande problema é que eu leio. Eu leio. Quando é no encontro presencial, físico, eu consigo identificar quando as provas são idênticas ou muito parecidas. Lá atrás, eu até às vezes me dou o trabalho de procurar a prova, grampear e mostrar para os dois que está idêntico. Não tem muito tempo eu fiz isso. Sei lá qual turma, sei lá de onde. Quando aconteceu isso, eu mostrei. Eu tinha acabado de corrigir a prova. Falei, não, aí não. Peguei, botei um clipe, grampeei. Dei para os dois alunos aqui. Olha as questões, todas idênticas. Não consigo perceber. O que dirá um plágio? Porque, olha só. Nós temos métodos, formas de chegar a um plágio. Fazendo aqui um papel que eu nem deveria fazer. É de mostrar para os senhores como é que pega. O método arcaico, que funciona muito bem, na maioria dos casos, pega pela simples leitura. Porque é o seguinte, quer ver? Eu, muito provavelmente, para não dizer com certeza, eu faço menos exercício físico que qualquer um dos senhores. Sou sedentário. Nem sou daqueles que... Eu gosto de jogar real. Nem sou daqueles que eu não tenho tempo, que a culpa não é minha. Porque eu sou um escroto mesmo, sou um babaca. Eu tenho que me ferrar com isso. Qualquer dia a vida vai me mostrar. Mas, objetivamente, eu não faço exercício físico.
Eu faço menos. Eu não entendo de exercício físico, portanto, eu não entendo de uma academia igual quem frequenta a academia. Academia de puxar ferro, peso. Agora, eu provavelmente leio mais que os senhores. Que qualquer um dos senhores. Então, provavelmente, de leitura, de doutrina, de processo civil, eu entendo mais que os senhores. Provavelmente, para não dizer com certeza. Eu não sei ler quando que uma coisa é alho, quando que é bugalho. Tem uma situação mais esdrúxula, que é o seguinte. O cara começa ali com as palavras dele, uma série de erro de português, erro de concordância. Ok, estamos aqui todos para aprender. O problema nem está aqui. Quem teve encontro comigo, avaliação comigo, naquele cenário antigo, presencial, sabe que eu marco de vermelho os erros de português, de pontuação, de concordância, puxo setinha, plural, singular, singular, plural. Eu não desconto ponto. Eu faço na boa intenção de que todos nós venhamos a evoluir. Não é por mal, é só por bem. Quando eu estou lendo, e eu leio tudo, cada linha eu leio. Quando eu estou lendo, aquilo me chama atenção, eu acho que seria uma crocodilagem minha, mostra um desinteresse meu, eu perceber um erro e não avisar. Eu só marco para avisar. Não desconto ponto. Tem provas, até boto uma observação no final. Cada linha tinha um erro, assim não dá. Atenção. Erro de português. Ok. Lendo o trabalho. Dá para não apenas erro de português, meus amigos. É natural do conhecimento que os senhores têm sobre a matéria. Não está falando ali algo reme-reme, o básico, ok? De repente, o sujeito vira de uma hora para outra, sem avisar ninguém, Pontes de Miranda. E aí gabarita no português e fala umas coisas que no ordenamento da Alemanha, da França, era assim. Professor, como é que você adquiriu esse conhecimento? Se você conseguiu ou não posso conseguir? Claro que pode. Óbvio que pode. Só que é algo discrepante. É uma prova diferenciada. É uma questão diferenciada. Seja pelo seu conhecimento, que vai ser algo muito elevado, e eu vou parar para ver um pouco melhor, o cara sabe muito. Seja pela discrepância. Você no parágrafo anterior não sabia tanto, agora já evoluiu. Essa é uma forma de você pegar um plágio. Aí você seleciona aquilo que está perfeito no texto, vai fazer a sua consulta, adivinha o que acontece? Adivinha os muito malandros, os malandros demais, o que acontece? Quando você joga na internet e você achou a pesquisa, e qualquer outra pessoa joga na internet, adivinha o que vai acontecer? Vai identificar. Vai identificar. Experimenta entrar num site qualquer. Entra numa matéria do G1 qualquer. Seleciona uma frase de uma matéria. Copia e cola. Abre o Google e joga aquela frase, vê o que vai acontecer. Você vai ser direcionado exatamente para aquela matéria. E o Google vai te dizer por que te direcionou para lá. Vou botar em negrito aquela frase inteira. Aí você imagina o professor selecionando um parágrafo inteiro do seu trabalho. Não tem mais aspas, não tem nada dizendo que não são suas palavras, então você está colocando como se fosse sua. O parágrafo anterior é seu, o parágrafo posterior é seu, aquele do meio é seu. O professor que selecionou aquilo jogou no Google, o que vai acontecer? Em tudo. E um parágrafo é para manter a amizade, tá? Ontem mesmo fiz uma avaliação que a aluna veio, professor, sei lá, eu falei, olha aqui, tem tudo anotadinho aqui, tudo anotadinho, mastigadinho. Mas, professor, eu fui consultar. Peraí. O seu trabalho tem 70% de plágio. 70%. Por exemplo, essas duas folhas corridas aqui seguidas não são suas, são idênticas de um autor.
como se fosse uma cola. É como se eu estivesse pegando você, colando presencialmente. Aí a minha internet não está funcionando muito bem, acho que vai cair. Assim, desestimulante. Eu tô numa situação. Não, vou terminar aqui. Esse é um modo arcaico de perceber. Tá no olho, velho. Tem coisa diferente aqui. Erros de formatação. Erros de formatação. Quando você copia e cola e joga para um Word, em geral os trabalhos são feitos no Word, né? Ou no equivalente lá, um arquivo de edição de texto. Depois você converte a PDF. Você está trabalhando com Word, que você copia, a depender da configuração do seu Word, o que você colou mantém a formatação do trabalho original. Você vinha num parágrafo, numa paginação, no entrelinhas, numa fonte, de um jeito, e de repente muda. Acho que isso não chama a atenção de quem está vendo? Quem está vendo com cuidado para avaliar? Complicado. Esse é o método arcaico de descobrir. Agora, a tirar totalmente a esperança de quem possa pensar assim, não, eu vou fazer, acho que o crime compensa, vou correr o risco de o professor não perceber. O que acontece, meus amigos, é que a informática percebe. Os professores não têm noção da quantidade de programas que existem para pegar isso. Claro que algum gênio pensou em fazer isso na informática para facilitar o trabalho. Sabe quando você abre um trabalho pelo Adobe? Abrir como? Você seleciona como é que você vai abrir? É só você abrir um trabalho em PDF por um desses programas. Aí ele vai rodar um pouquinho, vai trabalhar e vai te dar o resultado. Ele já traz de onde veio o texto original, o seu texto, a porcentagem de plágio, marcado em vermelho. Você pode configurar, né? Marcado em vermelho, o que é plágio com certeza. Marcado em amarelo, o que é uma paráfrase, o que é um plágio mais disfarçado. O cara pega um parágrafo de um outro autor e muda uma, duas palavras no meio. Achar que é diferente. Não estou usando plágio, a ideia não é sua. A essência da ideia não é sua. E o que não é plágio. O que não foi encontrado correspondente nos trabalhos publicados. Então, seja do modo do arcaico, seja do modo mais tecnológico, no modo tecnológico não há trabalho nenhum. É um programa que faz. Todos nós, professores, temos isso. Então, assim, algo indefensável. Sinceramente, algo que eu esperava não encontrar, e eu encontrei, me desestimulou demais, me desanimou, fiquei mal pra caramba. Isso mostra a minha percepção, isso mostra que nós estamos em frequência, em sintonia diferente, sabe? Eu que estou aqui para ajudar na compreensão, a transferência de conhecimento, né? E quem está do outro lado aqui, que seria o destinatário dessas informações, nós não estamos na mesma frequência. O que eu estou levando a sério, tem gente que não leva a sério. Quem tem esse tipo de atitude, ele não está levando nem um pouco a sério. E lá na minha avaliação, eu deveria até ter dito isso no começo logo. Mas lá na minha avaliação, de cada um dos senhores, tem a nota e tem um feedback. No final do feedback, para quem cometeu essa atitude indesejável, no final do feedback tem assim, ó,
a avaliação, o trabalho apresenta indícios de plágio. Nos pontos. Sei lá, não lembro. Mais ou menos assim. E da onde que tirou. Então, a pessoa até não ter dúvida se ela fez ou não fez. A pessoa vai saber, né? Mas aí, para deixar bem claro que eu peguei, sabe, mata cobre e mostra o pau. Para deixar bem claro que eu peguei, da onde eu peguei, que eu tenho subsídios para falar, que eu não falaria isso sem ter provas. Sei lá, tal local, tal local, tal local, tal local, tal local. Essa semana eu tô muito desestimulado. É mais um motivo que eu não tenho nem vontade de dar aula. Muito desestimulado. Tô corrigindo prova ainda. Ontem o dia inteiro corrigi. Fiquei sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, segunda feriado o dia inteiro. Ontem o dia inteiro. Deixei de fazer um montão de coisa na PGM para corrigir prova. E todos esses dias eu peguei. Tá. Não é um ou outro, que quando é um ou outro, fala assim, ok. Mas é uma quantidade elevada. Metade de uma turma. 30%, 20% de uma. Já é muito, mas ok. Desejável numa turma você pegar um ou outro. Sempre tem um ou outro que cola. Sempre tem um ou outro que vai fazer esse tipo de coisa para já. Eu sempre falei para os meus alunos, aqui no cenário antigo, no encontro presencial, que eu não passo trabalho por conta disso. Porque eu vou ler. Eu vou perder meu tempo lendo. Porque me enganaram que estavam fazendo trabalho, eu estou me enganando que estou avaliando. Vou me estressar, vai me fazer mal e vou ter problema depois. Porque o cara vai falar que não fez. Aí, nesse novo cenário, eu fui direcionado a fazer esse tipo de coisa e está dando isso aí. Então, assim, tá dando 50 minutos de vista já. Direcionadamente, o que acontece é o seguinte, bem objetivamente, eu peguei uma elevada quantidade, não sei se é da turma de vocês, mas de um modo geral, dos alunos que eu corrigi até agora, faltam 2 turmas para corrigir. Todas as minhas turmas, eu encontrei esse nefasto problema do plágio. Que é uma crocodilagem, uma tremenda de uma sacanagem. Encontrei. Para quem eu encontrei, eu coloquei lá, especifiquei. Se o teu trabalho não tem, graças a Deus, porque você não fez, você sabe que não fez, ou se fez, eu não peguei. Ela não fez. E o que eu fiz? O que eu ia fazer? Nos primeiros, falei, vou dar 0 para esse cara. Isso é 0. Isso é anulação de prova. Isso é igual você pega colando, isso é 0. Agora isso foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Falei, cara, isso me fez tão mal, como eu falei. Falei, cara, não vou comprar essa briga, eu não quero me estressar esse nível. Mais da metade. Teve turma que foi mais da metade. Mais da metade eu zerando. Eu deveria fazer. Se fosse em outro momento, eu até faria. Cara, eu não tô afim, já tô com uma carga de estresse, uma situação, eu não quero. O que eu fiz? Olha só, eu fiz algo muito errado. Na verdade, isso é errado o que eu fiz. Eu dei 6 para esse cara. Para não ter motivo nenhum de me estressar a ponto de perder a razão. Eu vou conversar com cada um deles. Vou esperar que não tenha sido feito por mal. Vou me enganar, que a maioria fez porque não sabe o que é plágio. Eu não sei que isso não pode ser feito, professor. Eu não sei que eu não posso colar do coleguinha. Eu não sei que eu não posso ver um trabalho pronto na internet, ao invés de fazer o meu, copiar o do outro. Eu não sabia, eu fiz de bom coração. Eu vou acreditar nisso, eu vou me enganar e vou dar 6. Foi o que eu fiz. Teve alguns que, sim, além de plágio, ainda plagiaram coisa errada. Aí, assim, a menor nota que eu dei, professor, a menor nota que eu dei foi 5. Foi 5. Uma nota que, se eu for corrigir a Vera, prova, assim, não tem problema nenhum em dar. 2, 3, 4, 5. Mas a menor nota que eu dei, porque eu tinha prometido para vocês que eu seria mais benevolente. Então, esse momento é diferenciado. Todos nós passamos.
A menor nota foi 5. Mas o 5 foi o cara que plagiou, e plagiou merda ainda. Teve disso. É na disciplina de vocês aqui. Não estou falando que era turma, não sei. Espero que não tenha sido. Espero, francamente, que não tenha sido. Mas é na disciplina aqui de processo civil 1. Os senhores não tiveram que fazer um resumo dos marcos temporais do processamento? Marcos temporais do processamento. Protocolo, registro, distribuição, despacho preliminar do juiz. A ideia era que entendesse isso aí. Quando eu fui corrigir uma prova dessa disciplina, que eu separo por disciplina, né? Eu tenho 3 disciplinas de processo, eu tenho 3 turmas da disciplina processo civil 1. Então, vocês são uma dessas 3 turmas. Quando eu fui corrigir, o cara colocou lá marco temporal. Trata-se de uma ação em curso no STF, na qual se discute a titularidade ou a posse das terras dos povos indígenas. Assentado na Constituição Federal, blá, 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 blá. Ainda tinha um cunho jornalístico, como se fosse uma matéria de jornal, você lembra? Cara, não é possível. O que isso tem a ver com processo civil? Genocídio do povo indígena, um homem branco que agride a população indígena. Eu falei, gente, tem algo errado, não é possível. Não é possível a pessoa achar que a população indígena possa ingressar em processo civil em alguma medida. Eu nunca falei de índio, de população indígena, que dirá de genocídio do homem branco sobre os indígenas. Em processo civil, nada contra os índios. Deus me perdoe, mas é porque não tem a ver com processo civil, não tem o mesmo que falar de índio aqui. O cara colocou na avaliação. Ele me chamou muita atenção. Primeira coisa que eu pensei, o cara fez de sacanagem, né? Sabe aquela história que tirei 10 botando receita de bolo, tirei 10 escrevi um hino do Flamengo, hino do meu time. Eu ouvi várias histórias dessas. Isso é para mostrar que o professor não lê. Então o cara botou ali um trabalho falando de processo civil, mal e porcamente, porque na primeira avaliação que eu peguei, já tinha sido mostrado plágio desse camarada. E quando eu fui ler isso, adivinha o que tinha? Plágio. Eu fui consultar, essa era uma parte plagiada. E pasmem os senhores, não aconteceu com um só. Em 6, meia dúzia, em toda a disciplina processo civil 1, umas 6 pessoas, sei lá, uns 10, falaram disso. Falaram dos índios. Marco temporal. Aí eu fui fazer a pesquisa, né? Eu fui tirar a prova dos 9. Convido os senhores a fazer, para que os senhores tenham noção do tamanho do drama. Abra uma página do Google aí e escreva marco temporal. Marco temporal. E venha isso. Olha o risco que os senhores estão correndo, quem tem essa atitude. Como quem está fazendo a pesquisa, você está colocando o seu nome em algo que você não sabe, você não se deu o trabalho de estudar previamente, olha o risco de você colocar algo que não tem nada a ver com o que está sendo analisado. E se você pesquisa uma fake news? E se o cara que colocou aquele artigo lá escreveu de sacanagem? Você vai seguir aquilo. E se quem colocou aquilo lá nem fez sacanagem, fez achando que era o certo, mas está errado, está desatualizado.
Quem segue a internet tem que ter muito cuidado. Vocês já ouviram falar isso, do mundo da internet? A internet uma página em branco, as pessoas escrevem o que quiserem. Um montão de plágio de Wikipedia. Wikipedia é uma página aberta, qualquer um escreve. Qualquer um. Qualquer um. Uma boa pessoa que faz algo e deixa lá com boas intenções. Uma boa pessoa que faz e deixa lá tudo errado, mas é porque ela não tem o conhecimento. E uma má pessoa que bota errado lá de propósito para pegar malandrão como quem faz esse tipo de atitude. Olha o risco que vocês correm. Por que um livro tem a sua importância? Se é de um livro impresso ou digital, não muda. O que tem diferente no livro? A editora. O conselho editorial de uma editora. Uma empresa que vai analisar o acerto do que foi dito, vai analisar se tem plágio, vai colocar o nome dela, um selo de aprovação. Então, isso passa uma credibilidade muito maior. A internet é uma maravilha, a internet. É uma maravilha. Mas nós, seres humanos, estamos conseguindo acabar com o benefício da internet. Não sabe seguir. É muito bom, mas aumenta a chance de fraudes, aumenta a chance de fake news, diversos problemas muito sérios que a internet nos traz. Então, meus amigos, estamos chegando aí na metade do encontro. Numa primeira análise, era isso que eu tinha para falar com os senhores. Confesso aos senhores, do fundo do meu coração, estou absolutamente desestimulado. Estou aqui por obrigatoriedade, de má vontade. Eu sempre dou aula empolgado, com toda a vontade do mundo. É uma coisa que eu gosto. Porque eu acredito nessa ideia de que a educação mudou minha vida e que ao estar aqui eu estou contribuindo, ajudando para que mudem a vida de outras pessoas. Quando você tem esse feedback, um elevado número de posturas dessa magnitude, isso mexeu comigo, eu realmente eu não estou afim. Não estou legal, vai passar certamente. Já aconteceu isso antes, já tive problemas na avaliação, isso vai passar. Como é muito recente, como aconteceu esses dias, como aconteceu ontem, corrigindo prova ontem, pegando isso, eu vou corrigir prova hoje. Pelo que eu estou vendo, vou me defrontar com essa atitude drástica, eu meio para baixo. Uma última observação que é importante, eu já ia esquecendo de falar. Quem não quiser fazer vista, que aqui na plataforma não tem outro jeito de fazer vista, a não ser você colocando no chat, todos têm acesso, ou você ativando o microfone e/ou câmera, aí você, do lado daí, você fala. Só que também todos vão ouvir. Não tem mais aquela figura, né? Aquela situação, o professor e o aluno sozinhos lá na frente, na cadeira, falando baixo, naquele lero-lero lá. Não tem mais. Então é algo que vai tornar público. Se você não quiser mais fazer isso, quer dizer, se você não quiser essa situação, você me manda uma mensagem no WhatsApp. Nós podemos fazer a vista pelo WhatsApp. Algo que eu nem deveria fazer, desestimulado como eu tô. Aliás, no próximo semestre eu não vou dar meu número de WhatsApp mais. Eu mudo esse número de WhatsApp. Que era para ser pro bom, pro bem, fica ruim. Ficar recebendo mensagem nada a ver de sexta-feira, que era o último dia, quer dizer, já era sábado, o nego mandando mensagem meia-noite, meia-noite e meia, 1h, 2h da manhã. Fica à vontade para mandar, se for coisa séria. Não me incomoda, porque ele não toca, é tudo silenciado, não tem problema nenhum. O problema não é isso. Não me acordou, não estou querendo dizer isso. Eu estava acordado, estava ali, estava até tomando uma cervejinha com a minha mulher. Agora diminuiu a medicação, ela está tomando, podendo tomar.
não tá mais com antibiótico nem com nada disso. Tomando cervejinha com ela e assim, me chamando a atenção como é que o cara tem coragem de ficar chorando. Enfim. Como eu disse, mensagens de corpo aberto, jorrando com sangue, saindo, carne viva. Quem quiser pode fazer uma vista comigo pelo WhatsApp. E aí eu vou pegar a avaliação, vou abrir. Já está mastigadinho lá meu feedback, meus comentários. Primeiro passo é que vocês vejam o feedback. Primeiro passo é esse. Vejam os comentários. Igual a minha correção. Eu sempre não venho aqui chorar por chorar, não. No máximo, na P2, aí você chora. Na P1 você analisa o que eu respondi, o que eu marquei aí. Vem falar comigo de modo argumentativo, né? Mesma coisa eu digo agora. Veja meus comentários lá. Se eu tratei, por exemplo, que você falou do marco temporal do processamento de modo insatisfatório, você me diga por que você falou de modo satisfatório. Se no seu trabalho não tiver nada sobre marcos temporais, não tem nem vista a fazer. Você perda de tempo. Nossa, dos dois. Você de escrever e eu de responder. Se eu faço uma avaliação pormenorizada, o mínimo de quem está querendo se contrapor àquela avaliação é que tenha bons argumentos. Se eu coloquei que você plagiou, não adianta chorar. Plágio é plágio, eu já disse. Eu deveria ter dado 0. Dei 6. Desse por satisfeito. Você está na média, inclusive. Desse por satisfeito por ter um professor tão otário como eu sou. Vem ficar chorando que a vontade que eu tenho dá 0. Tem gente que plageia e meu filho está aqui no programa mostrando. E está 70% plagiado. Como eu disse para a moça ontem, essas 2 folhas inteiras não são suas. Você colou, é plágio, era para dar 0. Se eu continuar, eu vou dar 0. Tá me enchendo o saco já. Bom. Agora eu acho que acabou. Falei trabalho não entregue, falei de plágio, falei de formas de contato. Tivemos 1 hora aqui, é o tempo suficiente para que os senhores vejam lá o meu feedback, o meu comentário. E aí eu indago, alguém tem algo a falar e que queira falar aqui, no chat, pelo microfone, ativando a câmera, que seja. Pelo WhatsApp eu vou ver depois, né? Pelo WhatsApp eu vou ver depois com calma. E não tem nenhuma mensagem no WhatsApp. Bom, sendo assim, senhores. E olha só, eu vou ser bem franco. Eu já disse mais de uma vez, eu não tô afim, tá? Vou dar motivo pra me zoarem, quem quiser me zoar. Tô magoado. Tô magoadinho. Pessoa desse tamanho ficou magoado. Ficou magoado. Desestimulado, triste, decepcionado, várias. Poderíamos falar várias coisas. Então, eu vou falar um tópicozinho só. Eliane tá rindo. Um homem desse tamanho, pai de família barbudo, ficou tristezinho com os aluninhos. Fiquei. Muito magoado, decepcionado. Bom, eu vou falar uma coisa aqui só para falar que teve aula. Só para justificar, você que não teve nada a ver com isso, quem é que está aqui não fez nada disso e está me ouvindo aqui bravejar, mas eu volto a dizer, estou falando isso de um modo geral. Não é nada direcionado, nem sei nessa turma quantos fizeram, quantos não fizeram, quantos entregaram, quantos não entregaram, não sei. Mas para justificar, você que está aqui ouvindo, eu preciso mesmo, Lilian, acalmar o coração. Eu preciso terminar de corrigir essas provas hoje. Vim esse feriado aí para eu me afogar em cerveja. No final de semana tranquilo, aí a partir de semana que vem ver se as coisas voltam ao normal. Nesse momento não tá legal não. Então, vamos lá.
eu vou falar de um tópico da disciplina, depois eu paro de novo para dar um tempo, se alguém quiser falar sobre vista, até para que amanhã depois não tenha alegação de que não teve vista. Isso é um gravado, depois é fácil de mostrar. Eu já disponibilizei mais da metade da aula para vista. E vou depois dar mais tempo ainda. Sigamos, senhores, sigamos. Não faço não. Vamos lá. Então, meus caros, seguinte. Dando continuidade ao procedimento comum, os atos processuais que integram o procedimento comum, nós vamos apenas começar, nesse encontro de hoje, um outro tópico, que é o da resposta do réu. Nós vimos a petição inicial, o despacho preliminar, a emenda da petição inicial, o julgamento liminar de improcedência ou a improcedência liminar do pedido, no meio. Depois vem a citação. A citação é mais matéria de TGP 2. E o último ato que nós vimos foi a audiência de conciliação e mediação do artigo 334. Aí vimos quando que ela é obrigatória, quando que ela pode não ocorrer, a divergência entre o CPC e a Lei Geral de Mediação, os prazos, os requisitos temporais em relação à citação, 30 dias, 20 dias, tudo isso, tópico passado. E aí é o seguinte, se a audiência de conciliação, que é destinada à obtenção de uma autocomposição, seja pela conciliação ou pela mediação, lembramos inclusive a distinção desses itens, mediação e conciliação. Se o ato processual se destina à obtenção da autocomposição, seja pela conciliação, seja pela mediação, e ele foi infrutífero, seja não tendo obtido nenhuma autocomposição, ou até pode ter ocorrido uma autocomposição, mas uma autocomposição parcial, ou seja, a autocomposição obtida não foi sobre tudo, significa dizer que se não teve acordo, se não teve autocomposição em nada, ou se nem tudo foi objeto de autocomposição, o processo precisa prosseguir. Ou ele vai prosseguir no todo, ou ele vai prosseguir em parte. A parte que não teve autocomposição. O processo prossegue como? Vejam. Até agora só o autor falou, né? Só o autor e o juiz falaram praticamente. O processo, tirando o ato da autocomposição, nós vimos que tem lá o princípio da confidencialidade, acontece em Vegas, fica em Vegas, acontece no centro de mediação, fica no centro de mediação. No processo, no curso do processo, só quem falou foi o autor pela petição inicial, ou pela emenda, pela petição inicial apenas, ou pela petição inicial mais uma emenda, e o juiz, o despacho preliminar. Quando ele diz que está certo, a petição inicial preencheu os requisitos ou que não. Que falta complementá-la. Até agora só o juiz e o autor participaram, se manifestaram naquele processo. O que esses termos? Manifestação, participação, influência tem a ver com uma garantia fundamental do processo. Qual a garantia fundamental do processo que se refere a essa ideia de influência, participação dos sujeitos do processo? Contraditório. Contraditório participativo. Contraditório substancial, a vertente a leitura atual do contraditório nos mostra que está inserido na ideia de contraditório a
participação dos sujeitos do processo com a aptidão, com a capacidade de exercer influência no resultado final. Como é que o autor pode exercer influência no resultado final? Por exemplo, com a petição inicial. Como é que o réu vai exercer influência no resultado final? Com a resposta. Professor, eu sempre escutei falar em contestação. Pois é, a contestação, meus amigos, é uma espécie de um gênero mais amplo. O gênero é a resposta do réu. E esse item, resposta do réu, tem no CPC de 2015 duas espécies. A contestação e a reconvenção. Nós falaremos de cada uma delas. A contestação, meus amigos, é a peça de bloqueio do réu. É como se fosse o escudo do réu, se protegendo as acusações, as alegações, né? A acusação remete para o processo penal, né? As alegações do autor na petição inicial. Então, na contestação, o réu, o demandado, ele se defende do que lhe foi demandado, do que lhe foi pedido na petição inicial. A reconvenção muda a chavinha. Na reconvenção, nós temos uma outra lógica de atuação, uma outra finalidade do réu. A reconvenção, que nós falaremos, aqui é uma noção geral, uma introdução, uma apresentação. A reconvenção, ela é um contra-ataque do réu. O réu se defende pela contestação e o réu ataca, uma figura de imagem aí, como se fosse uma luta. O réu se protege pela contestação e ele contra-ataca, ele ataca pela reconvenção. Porque, veja, foi mais objetivo de mostrar isso. Convir, essa palavra que ninguém usa. Provavelmente os senhores nunca leram. Convir significa pedido. Convir é sinônimo de pedir. Reconvir é pedir para quem te pediu. Reconvir, você vai pedir novamente, vai pedir devolução, né? A reconvenção é quando o réu formula um pedido em face do autor. E aí nós veremos, isso é uma outra demanda. O réu pode propor uma demanda incidental. Ele propõe uma demanda no curso de um processo. Um processo que tinha uma demanda só do autor em face do réu passa a ter duas demandas. A demanda 1, o autor em face do réu. A demanda 2, do réu em face do autor. Isso é reconvenção. Então, como é que o réu pode responder? Resposta do réu, meus amigos, como uma ideia de reação. Como é que o réu pode reagir? Ele pode reagir se defendendo, ele pode reagir atacando. Ou ele pode reagir das duas formas. Ele pode se defender e contra-atacar. Quando ele se defende, quando ele não quer perder, quando ele não quer perder aquilo que o autor pediu em face dele, ele está se defendendo, isto é, contestação. Quando ele, mais do que não perder, ele quer ganhar, ele quer formular um pedido em face daquele autor, isso não é contestação. Na contestação, ele se opõe aos pedidos do autor. Se ele quer uma providência jurisdicional a favor dele, o autor pediu a condenação do réu a pagar algo para o autor. Se o que o réu quer é que o autor pague para ele tem que formular um pedido. Já mencionei aqui para os senhores em mais de uma oportunidade o princípio da congruência, o princípio da correlação, o princípio da adstrição, são sinônimos, significa a mesma coisa. É uma vinculação do ato de julgar com o ato de pedir. É uma vinculação da sentença
a petição inicial, o pedido. Se o autor pede a condenação do réu, pagar a ele, ao autor, 20 mil, o que o juiz vai julgar? Se o réu deve ou não deve algo ao autor e o quanto que deve. Se o réu não quer pagar nada, isso é defesa. Excelência, eu não devo nada para o autor. Se o réu fala assim, excelência, eu não devo nada para o autor. E pior, quem me deve é ele. É um cara de pau. É um sem noção. Está se fazendo de louco aí, excelência. Quem tem que pagar, na verdade, é ele para me pagar. Com o que nós temos até agora, um pedido do autor em face do réu. O réu consegue embolsar alguma coisa? Não. Se o juiz vai julgar o pedido do autor, o máximo que pode acontecer a favor do réu é o quê? Ele não paga nada. O máximo que um réu pode ganhar no processo é a improcedência daquilo que o autor pediu. É a manutenção do status quo. Hoje, você, réu, não pagou nada para o autor. Você acha que não deve. Quando o juiz julga, o juiz fala assim, ó, réu, você está certo. Você que não pagou nada, não deve pagar nada mesmo, não. Não mantém como está. Não altera nada. Não, excelência, mas o que eu quero, eu como réu, o que eu quero, na verdade, é botar dinheiro no bolso. Eu não só quero não pagar, como eu quero receber. Para que você receba, você tem que pedir. Formular um pedido. Formular uma pretensão. Quais são os elementos da demanda? Partes, causa de pedir e pedido. O juiz diz para o réu, réu, você quer receber algo? Você tem que pedir. Tem que me pedir e dizer por que está pedindo. E aí você diz quais são as partes. Quem está pedindo é você. Você está pedindo em face de quem? Do autor. Então você está me pedindo, me disse por que está pedindo e contra quem? Então nós temos o pedido, a causa de pedir e o pedido. É uma demanda. É uma demanda incidental. E aí o juiz vai julgar, o juiz já julgou se o réu tem que pagar o autor. Agora o juiz vai julgar se o autor originário tem que pagar o réu. O réu formulou um pedido. Isso é muito genericamente. Nem tudo que eu falei aqui é tecnicamente correto, não. Nós vamos aprofundar depois. Mas isso é uma apresentação, uma ideia geral sobre a distinção entre contestação de um lado, reconvenção de um outro lado. Tem mais coisa para falar sobre reconvenção. Tem muito mais coisa para falar sobre contestação. E nós veremos isso, né, nos próximos tópicos. Tá? Como eu havia dito aos senhores, agora tivemos aí uns 15 minutinhos de aula. Passei uma ideia. E eu pergunto de novo aos senhores se alguém tem algo a falar sobre a prova. Fazer uma pequena pausa, uns minutinhos. Vou ver se alguém colocou algo aqui no grupo. Não, a princípio não. Aí chega uma questão urgente da PGM. Fui ver se tinha coisa de aluno, coisa aqui do gabinete da PGM. Já vou. Ao tempo de os senhores verem isso, tem algo a falar sobre a prova.
E aí, senhores? Ninguém? Ninguém quer falar nada sobre a prova, realizar a vista, nem no privado, no inbox, nem público. Eu vou seguir. Vou seguir. Dando seguimento ao estudo da resposta do réu, o tópico que nós iniciamos é a resposta do réu, formas de reação do réu. Nós vimos, mencionei ainda há pouco para os senhores, a contestação e a reconvenção. Contestação como peça de bloqueio, de defesa, quando o réu não quer perder. A reconvenção é uma demanda incidental, é a formulação pelo réu de um pedido, de uma pretensão a seu favor, quando o réu quer ganhar, o réu quer uma providência a favor dele. Essa é uma distinção muito introdutória, muito ampla e genérica sobre esses dois institutos. Só que eu tenho mais coisas para falar sobre a resposta do réu. De início, eu tenho a dizer para os senhores que essas não são as únicas respostas possíveis do réu. Esses são os institutos processuais que no capítulo do Código chamado Resposta do Réu foi regulamentado. Mas se você levar tecnicamente quais são as respostas do réu, coloquei ele em cima no Código de 2015 de contestação e reconvenção. Está no capítulo do Código. Agora, se você tratar a resposta do réu como a forma que o réu pode reagir, nós temos uma amplitude maior de possibilidades. Quer ver? O réu pode contestar. O réu pode se opor à pretensão do autor. O autor pede a condenação do réu a ele pagar 10 mil reais. O réu pode se insurgir contra isso. O réu pode contestar dizendo que as razões pelas quais ele, réu, entende que não deve nada para o autor. Ou que não deve aquilo tudo. Ele pode fazer isso? Pode. Como é que ele manifesta as suas insatisfações, seus argumentos contrários? Pela contestação. E, como nós vimos, é uma resposta típica, está previsto lá no capítulo próprio. Mas vem cá. Será que o réu pode não falar nada? Será que o réu pode perder o prazo da contestação? Se não tiver contestação? Estou nem falando da reconvenção. Olhando para a contestação. E se não tiver contestação? Claro, o réu pode se defender? Pode. Ele pode se defender quando der na telha, quando ele quiser, o mundo vai parar para ele se defender? Não. Tem que respeitar um prazo. Nós veremos também aqui o prazo para a resposta, o prazo para a contestação. É de 15 dias. Resumidamente, é de 15 dias a contar, em geral, dessa audiência que nós acabamos de ver. Mas e se o cara perder? Voluntariamente ou involuntariamente, ele deixou de contestar porque ele quis ou porque ele não quis. O que importa as razões. Parecido com o que nós falamos ainda agora. O que importa? Perdeu o prazo, perdeu o prazo. É algo objetivo, perdeu o prazo. O que nós temos? Nós temos um fenômeno da revelia. Nós estudaremos aqui a revelia. Artigo 344 e seguinte. A revelia, meus amigos, acaba sendo, no sentido mais amplo, uma forma do réu responder à demanda. Ele respondeu não fazendo nada. É uma omissão do réu. Então, é uma reação que o réu pode adotar. O réu pode, involuntariamente ou voluntariamente, não fazer nada. É uma forma que ele está reagindo. Então, no sentido mais amplo, a revelia pode ser entendida como uma forma de resposta do réu. Uma resposta, uma reação
omissiva, pela omissão, por não ter feito nada. E nós veremos quais são essas consequências, naturalmente. Certamente nós trataremos disso aqui. Outra forma que o réu tem de responder à demanda, de reagir à demanda, porque isso é mais raro de acontecer. Mas é uma resposta do réu, uma reação do réu. É o reconhecimento da procedência do pedido. Como assim, professor? Lá no artigo 487, inciso 3º. 487, inciso 3º. O réu pode reconhecer a procedência do pedido. O juiz vai homologar por sentença. Como assim? Lembra esse autor que pediu do réu 10 mil reais? O réu reage, ao invés dele se defender, ele reage, ele peticiona, dizendo assim, excelência, o autor tem toda a razão. Peço desculpa, foi mal. Falha nossa. Desculpa o erro aí. O autor tem razão, eu devo mesmo 10 mil reais para ele. Já deveria ter pago, não paguei. Excelência, me faz um favor. Não quero brigar nesse processo, não. 487, inciso 3º. Amanda perguntou ali qual artigo. 487, inciso 3º. O réu reconhece que o pedido que o autor formulou procede. Tem razão. O réu é o melhor réu do mundo. É o réu que todo autor quer ter. Devo mesmo, excelência. Desculpa, foi falha totalmente minha. O autor tem toda a razão. Pede guia aí, excelência, por favor, que eu vou pagar. Vai rápido, juiz. Eu já estou atrasado a pagar o autor. Dá a guia rápido aí para eu pagar. Vou pagar as custas. Quanto que eu devo para o autor. Quanto que ele gastou a título de custas do Poder Judiciário. Se ele tem gratuidade. O quanto que o Judiciário trabalhou de graça até agora. Eu vou pagar tudo. Eu estou errado, réu. Errado acontecer, mas pode. 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 Uma hora ou outra eu se encontra ali. É literalmente isso. O réu levanta a mão. Ô, falha nossa. Eu estou errado mesmo. Desculpa, dei mole. Quero assumir as consequências do meu ato. Acaba sendo uma atitude bonita, hein? É algo a refletir. Assumir as consequências do ato, refletir sobre a conduta e reconhecer que vacilou, reconhecer que errou, reconhecer a procedência do pedido da outra parte. É uma reação possível. Tem ainda uma outra forma do réu reagir. Será que o réu pode tirar assim o corpo fora? Falar meio que comigo não tá, batata quente. Ou não sou eu não, é outro. Será que pode fazer isso? Ou eu não devo sozinho não, eu devo tanto quanto o outro. Ou não, eu tenho aqui um contrato que me protege. Um contrato que vai ressarcir qualquer dano que eu vier a sofrer, excelência. Então eu quero trazer outra pessoa, uma seguradora. O que isso remete aos senhores? Será que o réu pode provocar uma intervenção de terceiro? Isso é uma forma do réu reagir também, não é? O réu não fala nem que está certo ou que está errado. O réu vai contestar. Mas além de contestar, o réu quer trazer outra pessoa. Ou essa outra pessoa vem para o lugar dele e ele sai fora, ou outra pessoa vem e atua no processo junto com ele. Mas é uma forma de reagir, naturalmente. E nós estamos falando aqui de qual instituto processual? Nós já vimos, no TGP2, semestre passado, intervenção de terceiros. Para ser ainda mais preciso, são as intervenções de terceiro forçadas, provocadas pelo réu. Então vejam o que prevê o artigo 126. O 126 é o da denunciação da lide. Nós vimos que a denunciação da lide pode ser provocada tanto pelo autor quanto pelo réu. Pelo autor é na petição inicial, primeira oportunidade para falar nos autos. E pelo réu? Qual é a primeira oportunidade que o réu tem para falar nos autos? Isso se chama princípio da eventualidade, tá?
Sempre que fala assim, primeira oportunidade para falar nos autos, eventualidade. Então, na eventualidade, qual é a primeira oportunidade que o réu tem para falar nos autos? Contestação. Então, a denunciação da lide pelo réu é feita na contestação. A importância de tratar disso aqui. É uma resposta do réu, e é uma resposta do réu que vai se somar na contestação. 136. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for o autor. Ou a citação do denunciado, que é o terceiro que você vai trazer, o denunciado, a seguradora, de modo geral. Ela vai ser trazida ao processo na contestação, se o denunciante for o réu. Ok? Isso na denunciação à lide. Olha o chamamento ao processo. O chamamento ao processo, que é a invenção de terceiro, na qual você visa chamar, na qual a parte visa chamar ao processo quem deve tanto quanto ela, né? Questão de solidariedade, coobrigação. O chamamento ao processo só pode ser feito pelo réu. Olha o artigo 131. A citação daqueles os terceiros, né? A citação daqueles que deveriam figurar em litisconsórcio passivo, junto com o réu, portanto, aqui o réu não quer sair, que o réu quer ficar ele e o terceiro, será requerida pelo réu na contestação. É uma forma do réu reagir. Uma forma do réu reagir. Trazer alguém que deve tanto quanto ele. Ele vai se defender, pelo qual não tem que pagar. E se ele tiver que pagar, ele não é o único que deve. Ele tem co-devedores, por exemplo. Co-devedores solidários, que devem tanto quanto ele. Ele traz. Bom, ó, a revelia, o reconhecimento da procedência do pedido, a denunciação da lide, o chamamento ao processo. Nós temos também o artigo 338 e 339. O 338, ele não é mais intervenção de terceiro. Tá? Não é mais intervenção de terceiro. Mas no Código de 73, ele era uma intervenção de terceiro. Então, o atual artigo 338 do CPC de 2015 corresponde ao que no Código de 73, era, o verbo não é mais, era chamado como nomeação à autoria. Então, a antiga nomeação à autoria virou o atual artigo 338, e é tratado pelo Código no capítulo da contestação. Qual é essa alegação aqui que o réu traz? O réu alega a sua ilegitimidade passiva. Ele não é parte legítima. E aí a lei determina que ele indique quem seja o legitimado. Batata quente. Comigo não tá, não sou eu. É o meu coleguinha. É um tipo de defesa do réu. É um tipo de resposta do réu. E era, no código anterior, era intervenção de terceiro. Nós vimos ali dois dispositivos que são ainda intervenção de terceiro. Denunciação da lide, 126. Chamamento ao processo, 131. O 338 não é no código atual intervenção de terceiro. Mas era no código anterior, uma intervenção de terceiro, era chamado de nomeação à autoria. É quando o réu alega, na contestação, que ele, réu, é a parte legítima. Ele não é o responsável pelo prejuízo da outra parte. E aí nós vamos ver que o juiz vai dar outra parte, vai dar o autor 15 dias para ver o que fazer. Olha o que o 339 diz. Quando o réu alega a sua ilegitimidade, ele tem que dizer quem é a parte legitimada. Então, isso se ele souber, claro, né? A própria lei diz, se ele souber. Então, se ele diz, não sou eu, é meu patrão, tudo que eu fiz a mando do meu patrão, certo? Ele não pode só falar, não fui eu responsável pelo dano. Ele tem que indicar a autoria do dano. Por isso que no código anterior era chamado de nomeação à autoria. Autoria aqui não é de autor, não, tá?
autoria, não é de autor no sentido processual, de demandante, não. Nomeação à autoria é quem é o autor, o responsável pelo dano. Não é a autoria do material, de direito material. Então, quando o réu diz que não é ele responsável pelo prejuízo invocado, ele tem que indicar, se ele souber, claro, quem é. Artigos 338 e 339. É uma forma do réu reagir. Então veja que reações possíveis do réu, respostas do réu, pode ter uma conotação mais fechada, mais precisa, que é contestação barra reconvenção, e uma análise mais ampliada. Se você for entender resposta do réu como formas genéricas do réu reagir ao pedido, ele pode reagir contestando, ele pode reagir ficando quieto. Contestação, revelia. Ele pode propor uma demanda, reconvenção. Ele pode tirar o corpo fora e chamar outro, 338, 339. Ele pode reconhecer a processa do pedido, 487, inciso 3. Ele pode denunciar a lei de 131. Ele pode denunciar a lei de 126. Ele pode chamar o processo, 131. São intervenções terceiras, essas últimas duas que nós estudamos. Ok? Então, vamos ficando por aqui. Vamos ficando por aqui. O que eu tinha para ver com os senhores hoje, só para aí meia hora, 40 minutos de conteúdo sobre a resposta do réu, era isso. Tá? Vou ficar aqui disponível mais esses 20 minutos para fazer vista com quem quiser. Quem não quiser, está liberado. Um mosquito, um dragão tão grande que ele é. Quem não quiser fazer vista, liberado. Então, acabou o nosso encontro. Como eu disse, também nem estou afim hoje muito, não. Nós vimos alguma coisa aí, pelo menos, para não ficar no zero. Ok? Então é isso, pessoal. Quem não quiser falar nada sobre a prova, está liberado. Qual o assunto, Liliane? Esse tópico, resposta do réu? Se for, nós vamos... Isso. Nós vamos, na próxima aula, começar a falar sobre contestação. Tá? E nós vimos que está dentro da resposta do réu. Esse item resposta do réu, então, nós vamos ficar umas 2 ou 3 aulas tratando dele. Contestação e reconvenção. Isso eu entendi, para você notar aí. Isso foi uma introdução, considerações introdutórias sobre a resposta do réu. Tem mais coisa para falar, tá? Por nada, Liliane, por nada. Tranquilo. Então, meus amigos, é isso. Eu estou aqui à disposição estritamente para quem quiser falar sobre a prova. Deixamos vista de prova no começo do encontro, vista de prova no meio do encontro, vista de prova no final do encontro, tá? Esses últimos 20 minutos são dedicados a isso. Se não tiverem nada a questionar, podem sair, eu vou ficando por aqui. Para esse fim de prova. Deixa eu ver se alguém me mandou mensagem no celular, né? Tinha pedido.
Cláudia, esse contato que eu te passei aí é do diretor da Puma. Eu quero que você não me interprete, não me leve a mal. Não estou falando para você não entrar em contato comigo, não, tá? Pode ficar absolutamente à vontade. Eu faço meio de campo, tento resolver sempre que possível. Mas você, naturalmente, sabe que tem atribuições que fogem da minha alçada. Eu não tenho poder para certas coisas. Esse é o diretor que está no lugar da Raquel, que está em licença maternidade. Tá? Então, naturalmente, ele tem mais poder do que eu, muito mais. Já coloquei no grupo lá da especializada, já indiquei que você precisa com urgência, com a pedido do Dr. Marcelo Mar, já localizei onde está o processo, já indiquei para o auxiliar respectivo que trabalha com a procuradora e que está lá presente hoje, aí na PGM hoje para remeter, para que aí foge da minha alçada uma determinação maior do que essa. Tá bom? Espero que tenha entendido aí. Shahar, vou te mandar aqui no inbox o seguinte. A Cláudia está me perturbando aqui que precisa desse processo lá. Então, para evitar problemas, já que envolve o gabinete, é um pedido expresso do Procurador-Geral, eu te aconselho a entrar em contato com a doutora Ana Paula o quanto antes, que a Cláudia está falando, que precisa desse processo lá agora, o mais rápido possível, que o portador já está lá para pegar o processo. Então, para evitar maiores problemas que envolvam a gente, aconselho a talvez ligar para ela, explicar a situação e liberar o processo para o Gabi.